Olá, pessoal. Em relação à estrutura organizacional nos serviços de saúde, a gente vai olhar no conteúdo de hoje sobre de que maneira que está estruturado o processo, né? De que maneira que um serviço de saúde se estabelece com relação ao ponto de vista mesmo organizacional de processo desde a natureza, né? Ele se cria de que jeito? Já se sabe que existe um fluxograma, já se sabe que existe um organograma baseado em determinadas categorias e com uma certa hierarquia, mas como é que funciona na questão mesmo organizacional desse processo? Então, as instituições de saúde, elas são empresas, como qualquer outra empresa, como a gente já mencionou, uma instituição que vem crescendo cada vez mais, uma instituição de natureza de saúde, de cuidado de saúde, que merece uma estrutura extremamente importante dentro do processo de trabalho. Tudo é organizado de uma maneira muito lógica, porque o sentido precisa fazer efeito. Então, o sentido do trabalho da saúde tem um começo, meio e fim, e é baseado nisso que a gente segue com essa parte da estrutura organizacional. Tudo precisa ser alocado em determinada região, tudo precisa ser arranjado, tudo precisa ser agrupado, para as coisas não ficarem soltas e, ao mesmo tempo, ter uma linha linear mesmo, né? Ter algo linear, ter algo tênue, que vá permear todos os caminhos, né? Um processo desde uma admissão desse paciente partindo pela recepção, depois chegando numa triagem, sendo atendido pelo médico, pela enfermagem, até chegar na alta dele do pronto atendimento, ou até ele subir, né, e receber um atendimento num centro cirúrgico, numa internação mesmo, da terapia intensiva, onde for esse trabalho. Na área da enfermagem, a gente entende que o serviço de enfermagem, como ele é muito numeroso, né, ele é muito numeroso, tem um quantitativo grande de pessoas dentro de um estabelecimento de saúde, e a maioria é a enfermagem, né? É só a gente pegar qualquer organograma, é só a gente pegar qualquer estabelecimento, por mais simples que seja e por menor que seja, a gente percebe que o maior time de profissionais é a enfermagem. Não tem tantos médicos, mas tem muita enfermagem, tem muito técnico e muito enfermeiro, muito mais técnico do que enfermeiro, obviamente, pelas, né, dimensões de trabalho. Então, é um grupo muito numeroso, é o maior número, é uma questão que precisa de uma complexidade maior para a organização, e é evidente que esta organização ela precisa existir, porque senão vai virar uma questão de bagunça, de não tanto alinhamento, né? E precisa ter um certo alinhamento. Então, esses esforços todos são coordenados para a prestação da assistência de enfermagem para um único objetivo: manter tudo organizado, manter tudo padronizado. Se a gente conseguir manter tudo isso padronizado, vai ficar mais fácil esse processo de trabalho acontecer. Então, é baseado nisso que tem esse processo dentro da área da enfermagem. Com relação à natureza dessa parte organizacional, a gente tem alguns tipos de organização, né? Como é que funciona essas questões de organização? Então, para que essas atividades elas sejam conduzidas, né, orientadas e coordenadas, isso parte de uma estrutura nível hierárquico, obviamente, de um gerente assistencial, né, de uma gerência, de uma diretoria de enfermagem, que vai coordenar esse processo de trabalho e que vai alinhar isso, e que vai mostrar a importância de uma organização, vai mostrar a importância de manter esse processo muito bem desenhado. Nas organizações mais simples, e na maior parte, obviamente, a gente parte de um ponto de vista que a organização ela é formal. O que que é uma organização formal? É aquilo que se baseia numa questão legal, numa questão teórica, que não é do nada que surge um grupo de pessoas para atender alguém, que é tudo muito bem estabelecido, que tem um processo muito bem definido, que todo mundo é registrado no seu conselho de ordem, no nosso no CONREM, né, no COFEM, no Conselho Federal e, obviamente, no Conselho Regional. Então, é uma organização do processo de trabalho que vai surgir definido por um organograma. Então, eu sou enfermeiro responsável pela unidade de terapia intensiva, tenho meu coordenador geral, que é clínico, ou cirúrgico, dependendo do meu teor da UTI, de quem eu atendo ali, do meu perfil de paciente, eu tenho um diretor acima de mim, ou um gerente acima de mim. E se eu tenho um diretor de enfermagem, ou eu tenho um gerente, esse gerente vai ter um diretor geral. Abaixo de mim são a minha equipe de técnicos de enfermagem. E se nesse meio tempo eu posso ter um líder também, um supervisor, mais da parte burocrática.
Ou seja, uma organização formal é uma questão mais comum nas empresas, porque é formalizado o contrato de trabalho, é formalizado o processo de trabalho. Se não for uma organização formal, nós teremos uma organização informal. O que é uma organização informal? É aquilo que é de uma forma mais espontânea, de uma forma mais natural, né? As coisas vão sendo ocupadas ali, os cargos vão sendo direcionados e ocupados naquela relação né, do conformismo, do antagonismo, da amizade, do coleguismo. Então, vai formando os grupinhos sociais que não estão no organograma. Porque é meu parceiro, porque trabalha comigo há muitos anos, então eu vou deixar ele aqui na liderança. Porque é meu conhecido e eu vou colocar ele em tal lugar. Então não está no organograma oficial. É um trabalho informal, é uma organização informal, então vai ocupando posições à medida que fica um pouquinho mais fácil, fica mais no coleguismo, né? Então isso acaba tendo uma relação um pouco mais harmoniosa dentro do processo. Nos princípios, que é um menor número, né? Obviamente, graças a Deus. Do ponto de vista das organizações, então, a gente tem alguns princípios. O primeiro deles, baseado nisso, é em relação à especialização. Pode ser definido que uma forma de divisão do processo de trabalho, e aí o trabalho da área da enfermagem, seja por categorias, ou seja, por um órgão definido ali como especialidade. Né? Então, o nosso hospital ele vai ser definido como? O nosso hospital ele vai ser definido numa clínica médica, vai ser definido numa clínica cirúrgica, numa unidade de terapia intensiva, num centro cirúrgico. Então, esse é uma linha simples de uma divisão por especialidade. Aqui é só UTI, aqui é só clínica médica, aqui é só clínica cirúrgica, aqui é só enfermagem, aqui é só enfermagem do centro cirúrgico. Então, como que isso fica definido dentro da área? A outra definição é uma definição funcional. Funcional é funções. Funcional é o que precisa estar declarado, que cada pessoa, cada órgão tem que ter o seu teor ali de cargo mesmo, né? O funcional vem isso. Para não ter dúvida, descrição de cargos. Qual é a minha função? Eu sou enfermeiro da UTI, minha função é essa, essa, essa. Eu sou técnico da UTI, minha função é essa, essa, essa. Ou seja, é definir o que precisa ser feito baseado neste processo de trabalho, para eu não invadir o trabalho de ninguém e ninguém invadir o meu trabalho também. Então tá escrito, não tem. Tem dúvida? Vamos olhar no documento. O que diz no documento? Que é minha função fazer isso. Ponto. É minha função. Não é função de ninguém. Então, esse é o trabalho. A definição é essa. Baseada no conceito, no conteúdo e no conceito, não vai mudar nada disso. A outra questão são as autoridades e responsabilidades. Ou seja, de novo, papéis e responsabilidades. Qual é o meu papel? Qual é o papel do meu líder? Qual é o papel do meu liderado? Qual é a responsabilidade de cada um deles. Então, quais são as equivalências que existem ali? Quem pode fazer o quê? Quem não pode fazer alguma coisa? Aí vem a responsabilidade da autoridade e vem a importância na hierarquia, né? Eu respeito quem e por qual motivo. Eu sou respeitado por quem e por qual motivo. Então, a balança é algo que vai vir dos dois lados, né? Eu tenho meu poder ali dentro, eu tenho minha voz e eu tenho também quem eu devo ouvir, quem eu devo respeitar. Então, esse é o princípio. Ainda num princípio da organização, a gente tem as organizações escalares, né? As organizações por escala, né? Que cada pessoa sabe exatamente quais são os seus subordinados. Então, eu sei quem são os meus subordinados, ou seja, eu sei quem eu exerço autoridade sobre, eu sei quem me subordina, eu sei a quem eu presto algum tipo de responsabilidade. Então, isso já está bem definido. E aí, óbvio, né, gente? Um organograma vai mostrar isso muito bem. O organograma vai mostrar quem é o diretor, o organograma vai mostrar quem é o gerente, quem são os líderes, e eu consigo desenvolver esse processo de trabalho muito bem alinhado e muito bem desenhado com essa rotina, com essa instituição. Então, tudo isso fica muito mais claro dentro desse processo. É a velha história, e a brincadeira, né, de cada um no seu quadrado. As coisas são bem definidas, porque é tudo numa questão escalar, e se as coisas são muito bem definidas, fica claro qual é a responsabilidade e aonde eu estou dentro de determinado conceito, dentro de determinado conteúdo. Então fica tudo muito claro. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.